Graça e paz, querido, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom ter você aqui conosco novamente. Esse é o canal Movidos por Missões. Esse canal tem o objetivo de propagar a causa missionária e a palavra do nosso Deus. Ao término dessa mensagem, você pode estar compartilhando ela, abençoando outras vidas. Você pode também curtir, se inscrever no canal, caso você não é inscrito, através do link desta mensagem. Você pode postar os seus comentários, mas acima de tudo, a sua presença aqui é muito bem-vinda. Nós hoje estaremos iniciando uma nova série. Foi um grande privilégio pregar sobre a vida de Ruth, da Moabita Ruth, e hoje a nossa série que se inicia é sobre o livro de Esther. 2 livros na Bíblia ganham um nome de mulher, Ruth e Esther. E hoje nós estaremos começando uma mensagem, uma série de mensagens sobre este livro histórico, o livro de Esther. Essa mensagem de hoje leva o título O Deus do Silêncio. E eu convido você a abrir as Escrituras Sagradas comigo em Esther, capítulo de número 2, apenas um versículo da palavra do Senhor, que é o versículo de número 17. Assim diz a palavra de Deus: E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Uma palavra de oração. Nosso amado Deus e Pai, nós invocamos a presença do Teu Espírito Santo. Tu bem sabes, Senhor, como está o coração do meu querido irmão, da minha querida irmã, nesse exato momento, porque Tu és um Deus que perscruta todas as coisas. Portanto, Deus, que essa mensagem seja utilizada, Senhor, pelo Espírito Santo para encorajar, para gerar coragem, para trazer alegria, para trazer renovo, paz e direção ao coração dos Teus filhos. Que ao término dessa mensagem, os Teus filhos estejam completamente transformados pela renovação da Tua palavra, em mente e no espírito. Que essa mensagem cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Nessa hora que diminua eu e que o Teu Espírito cresça, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. O Deus do Silêncio é o título da nossa mensagem de hoje. Nós estamos aqui diante de o último livro histórico do Antigo Testamento. Toda essa história, desses 10 capítulos maravilhosos do livro de Esther, que começa aqui com um banquete de Assuero, termina com a exaltação de Mordecai, tio de Esther. Todos esses 10 capítulos aí, nós vemos uma peculiaridade muito grande nesse livro de Esther. Sabe qual é essa peculiaridade? Sabe o que distingue este livro de qualquer outro livro da Bíblia? Dos 65 livros da Bíblia, não contém uma única menção sequer ao nome do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que há. Não há uma menção, tampouco à religião judaica e nem às leis. No silêncio, Deus estava trabalhando. No silêncio, Deus estava conduzindo a história. No silêncio, Deus livrou o seu povo de uma ameaça de destruição. A influência de Deus, em capítulo por capítulo, em toda esta narrativa, é secreta, é oculta. Mateus Henry, um grande teólogo, em seus tomos, em sua enciclopédia, sua vasta enciclopédia de 6 livros,
de comentários bíblicos, ele diz sobre o comentário do livro de Esther: se o nome de Deus, abre aspas, diz Henry, se o nome de Deus não está aqui, certamente o dedo de Deus está. E nesse livro, irmãos, nós destacamos os seus principais personagens. São eles: primeiro, Assuero, o rei da Pérsia. Segundo, Vasti, a rainha deposta. Terceiro personagem principal, Esther, a moça pobre judia que por provisão divina foi coroada a rainha da Pérsia. Quarto personagem principal é Amã, o primeiro-ministro maléfico do rei que trama um genocídio para matar os judeus com hora, dia e mês através da prática de pur. Quinto personagem principal, Mordecai, o tio, primo de Esther, foi quem criou Esther no exílio, visto que Esther era órfã de pai e de mãe. Essa história começou através de um banquete que Assuero decidiu organizar. Diz no versículo de número 4 do capítulo 1, esse banquete foi criado para mostrar as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Ele decidiu mostrar todo o seu poderio bélico. Ele decidiu mostrar todas as suas riquezas. Ele decidiu mostrar que ele era o rei todo-poderoso. Afinal de contas, o reinado de Assuero era vasto e grande. 127 províncias de línguas e nações diferentes. Ali Assuero estava dominando, ali Assuero estava operante. E ali ele fez este banquete para mostrar esse poderio por 180 dias. Depois ele está mostrando por 180 dias ali as suas riquezas, a glória do seu reino. Ele decidiu fazer um banquete. Esse banquete durou 10 dias e todos poderiam beber vinho de maneira vasta, porque o coração do rei era generoso, diz as Escrituras. E ali eles beberam, até ficarem completamente embriagados. A rainha vivia separada em um outro palácio e era cuidada pelos eunucos do rei. E naquela época, uma mulher para entrar na presença do rei, só se ele chamasse ou se ele estendesse o cetro para ela, caso ela decidisse ir encontrá-lo. Se ele não estendesse, a sentença era uma pena de morte. E já no 7º dia daquele banquete, o rei manda um recado à rainha Vasti que se apresente na frente daqueles homens. A rainha tomou aquilo por insulto e não compareceu, desonrando a petição do rei Assuero. Meus irmãos, isso foi uma coisa extremamente séria, porque se ela entrasse na presença do rei de qualquer maneira, ela seria fulminada. E o que farás ela recusar um pedido real? Em certo ponto, Vasti estava até certa, porque seria uma ofensa a uma rainha bela como ela, do jeito que as Escrituras narram, se apresentar com vestes reais e coroa na frente de homens bêbados. Mas ela não deveria, em hipótese nenhuma, transgredir a ordem do rei. E aí, ela transgrediu. E aquilo seria uma ofensa. E os conselheiros do rei sugeriram que ela fosse desposta. Porque imagine,
Ali estavam 127 príncipes de províncias diferentes. Imagina quando essas notícias chegassem a cada dessas mulheres, certamente elas iam se rebelar também contra os seus maridos. Assim pensavam os conselheiros. E aí a rainha Vasti foi deposta e não se ouve mais falar do nome dela. O rei depois até se arrependeu. Em Esther capítulo 2, versículo 1, passado essas coisas e apaziguado já o furor, o rei Assuero lembrou-se de Vasti. Certamente ele sentiu saudades dela, mas aquilo que o rei falava, o decreto que ele colocava, o anel dele não poderia ser revogado segundo a lei dos medos e persas. Então, se ele mandou Vasti embora, ele não poderia readmiti-la ao palácio. Então, os conselheiros disseram: preparem todas as moças virgens que estejam na cidadela de Suzã, porque toda essa história se passa na cidadela de Suzã. Reúne elas e tragam elas ao rei. Mas isso não era de uma maneira qualquer. Essas mulheres seriam preparadas, foram preparadas durante 1 ano. Aqui diz o versículo de número 12, do capítulo de número 2, versículo 12, diz: e chegando-se a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres por 12 meses. Assim se cumpriram as suas purificações, e 6 meses eram tratadas com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Então, depois desse 1 ano, elas eram apresentadas ao rei, e foram todas essas que foram separadas, apresentadas ao rei, e o rei se alegrou, conforme o versículo que lemos 17 na abertura dessa série de mensagens sobre a vida de Esther, que o rei se agradou dessa jovem judia e que por provisão divina ela foi coroada a rainha da Pérsia. Lemos esse versículo 17, onde o rei coroou, onde o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Esther achou graça e benevolência diante do rei mais do que todas aquelas virgens. Provisão divina. Eu quero dizer a você, meu irmão, que no silêncio Deus está trabalhando na sua vida. Aqui no livro de Esther nós não vemos a bênção do nome de Deus. Deus está agindo de maneira secreta e oculta e em silêncio. Eu quero dizer que Deus no silêncio está trabalhando na tua causa. Eu quero dizer que Deus no silêncio está trabalhando na tua família. Eu quero dizer que Deus no silêncio está trabalhando na tua saúde. Eu quero dizer que no silêncio Deus está aniquilando os planos do adversário contra a tua vida. Eu quero dizer que Deus está trabalhando, está neutralizando o inimigo e as suas ciladas. Eu quero dizer a você esta noite que no silêncio Deus está te guiando. Embora você possa estar confuso, embora você possa estar achando que o mosaico não está fazendo sentido, mas calma, Deus está trabalhando, Deus está agindo, muitas vezes provando a sua fé, mas Ele está suprindo as suas necessidades. Creia que Ele está trabalhando. Com muita propriedade, o profeta maior Isaías, no capítulo de número 64, versículo 4, diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu,
um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Não há coisa melhor do que esperar em Deus. Na dificuldade, espera em Deus. Na aflição, espera em Deus. Na enfermidade, espera em Deus. No vale, espera em Deus. Na luta, espera em Deus. Na guerra, espera em Deus. Na batalha, espera em Deus. No desânimo, espera em Deus. É Ele que te dá e me dá forças para vencermos todos os desafios e as ciladas. E muitas vezes ficamos com o coração aflito, com a alma completamente angustiada, desconfortáveis com o silêncio de Deus, querendo ouvir a voz dele de qualquer maneira. Mas ele está trabalhando, ele está agindo, ele está operando, porque ele trabalha para aquele que nele espera. Meus irmãos, nós podemos observar, narrado nas Escrituras, como Deus de maneira majestosa livrou o seu povo das mãos de Faraó. Praga sobre praga, afrontando aqueles deuses egípcios e mostrando que ele é o grande eu sou, até chegarem à beira do mar, onde foram encurralados. Não tinha saída, não tinha como atravessar aquele mar. E Moisés começa a clamar a Deus. E Deus fala para Moisés: Moisés, por que você está me clamando? Manda que esse povo marche. É uma questão de fé, é ótica. Veja com os olhos de Deus. Moisés tocou naquele mar e o mar se abriu de maneira poderosa, Deus se mostrando, Deus fazendo ou trazendo livramento ao seu povo de maneira poderosa, majestosa, miraculosa, onipotente, porque somente um Deus onipotente poderia abrir aquele mar e ter feito o seu povo passar, e nesse mesmo mar ter afogado todo o exército de Faraó, aqueles que perseguiam, aqueles que oprimiam. Que manifestação poderosa! Você há de convir comigo, não? Só que agora, o mesmo Deus estava se manifestando, o mesmo Deus estava se revelando, o mesmo Deus estava trazendo o mesmo livramento, só que em uma outra metodologia. Ele estava permanecendo invisível ao seu povo e também aos seus inimigos. Quer o inimigo creia ou não, Deus existe e reina. Quer você creia ou não, Deus existe e governa. Salmo de número 14, versículo 1. E também Salmo 53, versículo 1, dizem a mesma coisa. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. O Deus dele é o cargo dele. Naamã é o primeiro-ministro. Eu sou todo-poderoso. Ninguém me toca. Eu tenho poder nesta terra. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Mas Deus, isso é um princípio que se repete na sua palavra, está lá em Coríntios, capítulo de número 2, que Deus utiliza as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deixa os poderosos se levantarem. Deixa ele armar as ciladas. Eles vão sofrer o dano. Você verá no decorrer dessa mensagem como foi o fim desse primeiro-ministro, porque ele não temeu a Deus até o seu último dia de vida. Então, o insensato permaneceu insensato
Então o que nós vemos aqui? Deus operando, abrindo o mar de uma maneira poderosa, com sinais, sendo onipotente à vista de todo mundo. E agora em Esther, nesses 10 capítulos, nós vemos uma história de um grande livramento, de um grande genocídio, de um Deus que permanece em secreto, em oculto e em silêncio, o Deus do silêncio, mas Ele está operando. O que eu quero dizer para você, o que o Espírito Santo quer dizer para você, é que você deve deixar Deus trabalhar da maneira que Ele quer trabalhar na sua vida. Da maneira que Ele quer trabalhar na sua família. Da maneira que Ele quer trabalhar no seu casamento. Da maneira que Ele quer trabalhar na sua vida profissional, ministerial. Da maneira que Ele quer trabalhar nesta nação. Na vida dos missionários muitas vezes. Deus vai trabalhar com manifestações, sim, mas haverá a hora dele estar em silêncio, operando, cortando os laços de maneira secreta, de maneira oculta, porque não há como as portas do inferno prevalecerem contra a igreja do Senhor. É promessa. Então, meu querido irmão, para de querer ver sinais toda hora. Para de querer ver fogo cair do céu toda hora. Deixa Deus trabalhar, seja de maneira sobrenatural ou no silêncio. Ele é Deus, Ele faz como quer, faz do jeito que quer, a hora que quer. Deixa Ele trabalhar. O que importa mesmo, de verdade, grave isso, que o Espírito Santo vai te dizer agora. O que importa mesmo é que Deus vê de antemão e provê para cada emergência uma saída. Vou repetir. O que importa mesmo é que Deus vê de antemão e provê para cada emergência uma saída. Me prova isso, pastor. Eu jogo você dentro do livro de 2 Crônicas agora, no capítulo 20, a palavra de Deus diz que 3 povos vieram fazer uma guerra contra um rei da parte sul chamado Josafá. Uma multidão incontável de pessoas. A palavra de Deus diz que Josafá teve medo. Que Josafá teve medo. Às vezes as notícias que recebemos nos dão medo. Às vezes o momento que estamos vivendo nos dá um medo. E aí Josafá juntou todo o povo para buscar socorro ao Senhor. Depois de confessarem os seus pecados, estavam todos eles lá aguardando no templo aquilo que Deus ia falar. E Deus falou. Precisamente no versículo 14, Deus utilizou um profeta oral. Você sabe o que é um profeta oral? É aquele que não tem registro. Não é um profeta maior, não é um profeta menor. Foi apenas usado naquele momento específico. Sabe qual era o nome dele? Jaaziel. Sabe o que é a tradução do nome dele? Vem do hebraico, que quer dizer Deus vê. Ou seja, antes daquela multidão antes daqueles soldados, daqueles guerreiros tomarem posse das suas armas para ir de encontro àquele rei que temia Deus, Deus estava vendo. Deus estava vendo de antemão, estava prevendo uma solução. E a solução veio através do arrependimento do povo, do clamor do povo, e Deus deu vitória. Deus estava prevendo de antemão, desde o início, quando começou a maquinação de Amã, o primeiro-ministro de Assuero. Deus estava olhando toda aquela situação. O salmista diz que Deus olha para a terra para ver se há alguém que o busque e para ver se há alguém que entenda que Ele é Deus. Se Ele olha para a terra, Ele observa tudo o que acontece na terra. Então, de antemão, Ele estava vendo aquela trama, aquela cilada. E Deus previu desde o princípio
o que esse perverso homem estava intentando fazer contra o seu povo. Com Deus, meu querido irmão, nada, absolutamente nada sucede ao acaso. Ele está guiando a história. Ele está tirando reis, levantando reis. Ele é especialista em virar o jogo. Ele é especialista em humilhar. Ele é especialista em exaltar. Ele é especialista em humilhar e exaltar aqueles que estão humilhados e vice-versa. Ele é especialista nas batalhas, nas guerras. Ele de antemão vê tudo. Aquela jovem moabita não foi parar na fazenda de Boaz à toa. Deus estava conduzindo a história. Aquele homem seria o seu remidor. Aqui a história também não é diferente. Esther não foi coroada rainha da Pérsia à toa. Deus providenciou uma emergência. Uma pobre moça judia foi coroada rainha da Pérsia. O que poderia fazer uma pobre jovem, como falamos minutos atrás, é a especialidade de Deus utilizar instrumentos fracos para envergonhar os fortes. Quero te convidar a permanecer conosco, a caminhar nessa revelação poderosa do livro de Esther. E você vai ver como o bem, o Deus do secreto, o Deus do silêncio, trabalhou ao ponto de se transformar num grande livramento e se tornou em uma festa comemorada até os dias de hoje, a festa do Purim. Fique conosco na nossa próxima mensagem intitulada A Arma Mais Poderosa, que será a segunda mensagem do livro de Esther. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família nesses tempos de crise, de pandemia, que Deus venha prover todos os recursos que você necessita. Não esqueça, Deus está trabalhando na sua vida. Deixa Ele trabalhar. Sua hora é perfeita, a sua maneira é a maneira mais linda. Deus abençoe a sua vida e o seu lar, no poderoso e precioso nome de Jesus de Nazaré.